tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Saúde, Promoção e Assistência Social. Hoje teremos como pauta a apresentação do relatório do segundo quadrimestre de 2017 pelo senhor secretário de Saúde, Nilo César do Vale Baracho. Gostaria aqui de agradecer a presença do senhor e a presença do senhor Wesley, o senhor Josué e a senhora Michele, que são os componentes da contabilidade da Secretaria de Saúde. Agradecer aqui a presença do vereador Jorge Andrade, que é membro dessa comissão. Agradecer aqui a presença do senhor vereador Marcelo Kraus como convidado. Informar também que a vereadora Mônica, por compromisso de vereança, não vai poder estar presente nessa reunião. E agradecer aqui a presença da Tese Legislativa, a senhora Cacilda. Antes de iniciarmos, então, a exposição sobre o assunto como pauta hoje, gostaria da leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social. Ata da 19ª reunião ordinária. Aos 14 dias do mês de novembro de 2017, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kênia Augusto Maia, Mônica Cristina Vieira Chaves e Jorge Andrade. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião, solicitando a leitura da ata da 18ª reunião desta comissão, a qual foi aprovada por unanimidade dos presentes. O presidente expõe que esta reunião tem como pauta a apresentação das negociações envolvendo a Faculdade de Medicina de Itajubá e o Grupo Bozano, tendo como convidados o senhor Janci Francisco Corrêa Nogueira, coordenador jurídico da IZIA, e o senhor Kleber Lincoln Gomes, presidente da IZIA. Tal reunião foi solicitada pelo senhor Janci Francisco para que ele pudesse dar para essa Casa Legislativa informações sobre a negociação da Faculdade de Medicina com o Grupo Bozano. Porém, não houve comparecimento de nenhum dos representantes e nem notificação oficial sobre tal ausência. O vereador Jorge Andrade pronuncia estar estarrecido com a ausência dos convidados e relata possuir vários questionamentos, os quais estão descritos em um requerimento que o mesmo entrega ao presidente da comissão para que seja protocolado e encaminhado à IZIA. Este mesmo vereador sugere também que se faça uma carta de repúdio devido ao não comparecimento dos responsáveis da IZIA. A vereadora Mônica expõe sua opinião e relata ser favorável ao requerimento. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo enquanto ser arquivada essa Casa Legislativa, e lavou-se a presente ata, que vai assinado pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 14 de novembro de 2017. Vereador Kênia Augusto Maia, vereadora Mônica Cristina Vieira Chaves e vereador Jorge Andrade. Vereador Jorge, alguma observação? Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Não, sobre essa ata, não, que já foi encaminhada até pelo senhor presidente, já mandou para eles. E essa comissão a gente vai discutir depois desse... Segunda-feira, se for aprovado aquela mudança do regimento interno, para a gente realmente solicitar uma CPI depois. Então, a ata da reunião anterior está aprovada. Então, dando início à pauta da nossa reunião, passo a fala, então, ao senhor secretário Nilo César Vale Baracho. Obrigado, presidente. Boa tarde, presidente dessa comissão de saúde, doutor Kênia Maia. Boa tarde, vereador Jorge Andrade, membro dessa comissão. Vereador Marcelo Kraus, convidado. E a secretária Cacilda, boa tarde. Bom, cumprindo a nossa obrigação de quadrimestralmente estarmos aqui nessa casa para especificamente apresentarmos a parte contábil do quadrimestre. Então, é um balanço puramente contábil do quadrimestre. Nesse caso, do segundo quadrimestre, estivemos aqui aproximadamente 4 meses atrás, apresentando o primeiro quadrimestre, e anteriormente entendemos a necessidade de apresentar um anual, um relatório que foi apresentado na minha presença, mas pela assessora especial Maria Goretti, que era um relatório de gestão de 2016, que naquela ocasião estava devidamente colocado no sistema e aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde aqui de Itajubá.
Então, acreditamos que dessa forma estamos, né, rigorosamente em dia com esse tipo de obrigação. São várias obrigações da saúde, mas de apresentar quadrimestre por quadrimestre, nós estamos. Tanto é que, apresentando aqui, existe um sistema, né, que a gente já colocou, né, e o pessoal da contabilidade acompanha isso mais, né, de perto. A gente já colocou as datas de aprovação, que nós colocamos no CIOPS, né? A data que foi apresentado e dado ciência ao Conselho, e colocamos a previsão de estarmos aqui, que está concretizando, que é no dia de hoje, né? Então, assim que terminarmos, nós temos que confirmar no sistema que foi apresentado e dado ciência a essa Câmara, né? Então, a gente tem sofre, né, de certa forma, esse tipo de controle. Bom, o que será apresentado aos senhores é de 2 em 2 meses, e a colaboradora Michele é a responsável pela alimentação do CIOPS, ela coloca esses dados contábeis de 2 em 2 meses. E, quando termina o quadrimestre, tem um consolidado do quadrimestre, né, dos 4 meses, e aí esse relatório, então, é o relatório que, os dados que estão no CIOPS, lógico, filtrados, são os dados que vão ser apresentados. A documentação completa, né, de todo o balanço quadrimestral foi distribuída aos membros dessa comissão, né? O Josué fez aí, né, cuidadosamente, eu diria que carinhosamente, há 40 anos está na saúde como contador, e gostaria aqui de rapidamente, né, fazer uma singela homenagem, uma vez que, cumprido todo o seu dever, a gente fica assim, triste, porque é um grande servidor, e que agora em janeiro próximo, dezembro ou janeiro próximo, ele vai aposentar. Mas deixa aí uma equipe, né, nova, cheia de vida, e que vai conseguir, sem dúvida, tocar o trabalho que ele tocou tão bem por 40 anos. Então, como eu ia dizendo, o Josué prepara essa pasta para todos os membros, e aí sim, com informações mais detalhadas. Da outra vez, eu não sei se isso foi percebido pelos senhores, que eu apresentei quase toda a documentação que ele deu. Então, ficou um tanto quanto cansativo, eu diria até enfadonho, porque são muitos números. Então, a gente preparou uma coisa bem sucinta, mas tem certeza que vai mostrar o que essa apresentação, o objetivo dela, que é objetiva mostrar, né, que existe um equilíbrio do orçamento que foi proposto com o orçamento que está sendo executado. Essa é a ideia da gente mostrar, não tem nenhuma discrepância, né? E lembrar também que alguns dados que inicialmente o Wesley vai começar a mostrar, e a gente eventualmente pode estar explicando, alguns dados, eles são de janeiro são dos 2 quadrimestres, né? Porque na verdade é cumulativo. Tá? Então, feita essa explicação, se não houver nenhum questionamento dos senhores, eu gostaria de passar a palavra ao Wesley, né, que é administrativo e da Secretaria de Saúde, e especificamente ele trabalha no setor de contabilidade da Secretaria de Saúde. Só um momento, senhor vereador Jorge. Só para, como vai entrar na outra fase, só uma coisa, os dois eles são efetivos ou comissionados? São efetivos. Efetivos. É muito bom. Desculpa estar perguntando, porque a gente dá sequência no trabalho, José, que o trabalho que ele todo esse tempo ele fez, eu endosso, trabalhamos juntos, né, José? Divergência não tinha bastante, né? Vou ter com vocês dois também que estão entrando, pode ter certeza. Mas é uma divergência, assim, salutar, dúvida que você tem, esclarecimento, né? E uma pergunta, você falou do conselho, tem a comissão vendo a questão da organização dos conselhos, né? Marcelo, que caminhou a questão dos conselhos, né? Já tinha de antemão, fala que o Conselho de Saúde está errado, viu? Documentalmente, dentro da lei, está errado. O Nilo já sabe isso que eu estou questionando. O Conselho não é paritário. Isso aí pode trazer um transtorno tremendo, isso aí. Isso é notoriamente, não é. Certo? Mas, independente, estou falando, José está aposentando, parabéns, você lutou muito para isso, né? Mas não pode deixar de ressaltar o seu trabalho lá, dentro dos conselhos, que nós lá, da prestação de contas, que a gente questionava muito, né? Ele ficava mais careca comigo lá ainda, lá, mas
a gente fez meus parabéns, que seja bem aproveitável a sua aposentadoria. Vereador Jorge, como foi tocado no assunto do conselho, a gente já conversou algumas vezes, né? Você já me colocou claramente isso. Porém, o que acontece com o conselho, ele é um conselho que está ligado à Secretaria de Saúde, mas ele tem a sua autonomia, né? Então, isso tem que ser discutido dentro do conselho e para se chegar a um denominador comum, tá? Mas eu, como secretário de saúde, e por ser secretário de saúde, sou membro, sou conselheiro, inclusive vice-presidente, né? Não eleito, mas porque a lei fala que é assim, o secretário de saúde é automaticamente o vice-presidente, mas em alguns fatos, para não acontecer como já aconteceu no passado, um passado recente, uma intromissão, que no meu modo de ver, indevida da Secretaria de Saúde no Conselho, e que eu acho que causou muitos danos, que você mesmo já me comentou, e eu também acompanhando essa história, eu acredito que sim. Então, a gente procura respeitar essa autonomia do Conselho, mas torcemos e estamos à disposição para que a situação seja a mais regular possível, mesmo porque é um órgão, como todos nós sabemos e referendamos isso, é um órgão que, estando tudo certo, ele nos dá um respaldo tremendo, né? Eu, como secretário de saúde, com uma resolução de um conselho forte, eu consigo levar isso em vários níveis, em nível estadual e federal, né? Então, é importante, sim, sem dúvida, que a gente tenha um conselho forte e, acima de tudo, um conselho regular. Olha só. Você é vice-presidente de acordo com a lei? A lei não fala isso. Você pode ser o vice-presidente do conselho, mas não com a lei determina. Na composição da mesa é eleito, não mudou a lei. A 8142 não. Então, você pode ser secretário. Uma coisa que nós sempre discutimos antigamente, é para evitar do secretário ser o presidente, porque ele já é o secretário. Não pode, eu acho que tem conflito de interesse. De vice-presidente, fazer parte como tesoureiro. João, isso que é interessante. Quando eu entrei, já entrou como vice, de certo. Acho que o antigo secretário era também o vice, mas não que nós tenhamos sido eleitos. Nada impede. Mas isso me incomodou um pouquinho, porque eu acho que... Respeitar a decisão do conselho, sim, mas o conselho... Estou te afirmando claramente aqui, e vou até te dar um exemplo para você, que ele não é paritário. Ô, Jorge, Só só um minutinho. A pergunta Depois, dele. na hora da discussão, tem esse tempo adequado. Só para o senhor Wesley começar a explanação. Ele entrou no tema, para depois ele vai explicar. Eu estou só querendo clarear isso. Sim, depois a gente faz essas ele discussões. Falou, ele citou, eu estou falando. E aqui é democracia, a gente tem que falar. Eu porque então, o vereador Jorge citou. Depois vai ter um tempo. Senhor Wesley, por favor, pode iniciar. Boa tarde, então. Meus cumprimentos aqui ao presidente Kenner, ao vereador Marcelo, Jorjão, Pilo aqui também presente. Dentre a relação dos documentos aqui, encaminhados, dentre a relação dos documentos encaminhados aqui para a Câmara, serão apresentados aqui o item 5, que é a execução orçamentária e financeira, e também o item 7, que cabe às despesas pagas. Dando início, então, vamos para a execução orçamentária. Então, aí a receita prevista, conforme a lei complementar 141 de 2012, são 28.465.186, e a execução dessas é a despesa realizada, ou seja, empenhada aí no caso, de R$ 23.314.182. Então, faltando aí ainda para ser empenhado R$ 5.151.004. Somando aí com a parte do crédito concedido, temos aqui R$ 227.350, nos dando aí um saldo total, então, saldo de dotação de R$ 5.378.354. Só para complementar, é importante chamar a atenção
que é uma execução orçamentária financeira, uma execução da receita de recurso próprio. Por isso, esse valor de 28 milhões, que foi o recurso, né, que foi dotado para que trabalhássemos esse ano de 2017. Somando o recurso vinculado, vai dar algo em torno de 82, 83 milhões. Tá? Mas aqui, nesse momento, no próximo quadro, vai falar do recurso de transferência. Só para ficar bem claro que esse é o recurso próprio. Outra coisa, esse crédito concedido, isso é uma suplementação. Próprio, quando você diz, é da Prefeitura Municipal, do Da município. Prefeitura, isso. Não tem nada de verba estadual e federal. Não, estadual e E federal. não é a saúde plena. Não é. Não é, isso. Né? A gestão plena, A né? gestão plena. Isso. E os recursos estaduais e federais, eles estão no quadro de baixo, que é o recurso que a gente chama de transferência, viu, vereador? Ou recurso vinculado. Alguns falam transferência, outros falam vinculado. Os dois estão corretos. Então, esse crédito concedido, uma ou mais suplementações, dando 227 milhões, né? 227.350 reais. Antes fosse milhões, né? E essa realização a menor, né, 5.151.000, o que é isso? Ah, então, você só tem 5 milhões para usar de recurso próprio? Bom, lembrando que os 23, isso foi relativo até mês 8, nós estamos apresentando agora, tá? Então, no mês 8, até o mês 8, tinha sido empenhado 23 milhões, não necessariamente pagos 23 milhões, tá? Que você pode estar empenhando, né? Tem vários valores que a gente empenha já para o ano todo, né? Subvenções, isso já é empenhado no começo do ano para o ano todo, para os 12 exercícios mensais, né, do ano. Tá bom? Só para complementar, para ficar fácil da gente entender. Dando sequência, então, execução da despesa com recursos de transferências. A previsão com os recursos transferidos era de 54.853.385. O valor empenhado, então, foi de R$ 32.768.318 reais. Perdão. O que não foi, então, empenhado até o momento é R$ 22.085.066 reais. A dotação inicial mais o crédito concedido, nesse caso aqui, o crédito concedido, ele se trata do superávit, que é o recurso dos exercícios anteriores, que não foi usado e que está sendo usado agora. Então, nos dá aí um total de crédito disponível de R$ 60.112.950 reais. Tirando a despesa empenhada, de R$ 41.375.486 reais, nos dá um saldo aí de dotação ainda disponível de R$ 18.737.454 reais. O anterior era do município de Itajubá. Do município. E essa previsão de arrecadação com recursos transferidos é transferidos estadual e federal. Estadual e federal, Exato. perfeito. Tá, então vai ser 54 mais o 28. Mais o 28, isso. Tá. É o que eu falei por volta de 82, 83 milhões, Sim. que é a previsão do orçamento nosso para ser executado agora em 2017. Nós estamos acabando de executar, né? Tá. E aí, desses 54, nesse caso aqui, 41 já foi empenhado. Sim. Tá Isso sobrando- pensando até o mês 8, né? Está sobrando pouco para os 4 meses. Aí entrou Não. mais esses 5 milhões, né? Mas, tá. Não, só para eu entender o meu raciocínio Não, aqui. Sabe por quê, Marcelo? Se a gente pensar que tem hoje não, no mês 8, então quando a gente completou 2/3 do ano, a gente teria 18 milhões, né? Se a gente multiplicar 18 por 3, que ele seria uma parte, né? Uma dessa terça parte. 18 por 3 dá 54, dá certinho, né? Então tá assim, o que eu falei é isso, que a gente quer mostrar esse equilíbrio. Nem sempre dá para ficar perfeitinho. Aqui a gente teve sorte, mas tá, se eu multiplicar 18 por 3, ele dá 54, né? Estão mostrando essa... Porque quando fala, né, dá a impressão que é agora. Até ele falou assim, aqui a gente tem até o momento. Não, é até o mês 8. É que nós estamos falando,
né? Porque o mês 8 terminou o quadrimestre, a gente tem mais um mês para colocar no CIOPS, depois tem que apresentar no Conselho, tem que fazer esse trâmite, e depois vir aqui na Câmara, né? Ok? Dando sequência, então, o total geral da despesa com a saúde, com recurso do Tesouro Municipal, que é do município, é R$ 23.314.182. E com recursos de transferência, R$ 41.375.486. A parte do município corresponde a 36%, e a parte com recursos de transferência corresponde a 64%. Nos dando aí um total, então, de R$ 64.689.668. Dos dois quadrimestres. Né? Aí fazendo esse percentual, ele fica alto, né? 36% de recurso próprio, sendo que a lei obriga 15%. É lógico que vocês vão verificar que, e quando fechar o ano, quando a gente vier apresentar o terceiro, com certeza vai ficar acima de 20%, que é o que tem acontecido. Né? Municípios de médio porte têm colocado 20%, 22%, né? O que não é bom, é ruim. O ideal é você colocasse os 15% mesmo, né? E desse, lógico, e conseguisse satisfazer. Municípios menores, vereador, a situação é pior ainda. Eles chegam a colocar, no final mesmo do balanço, 30%, 35%, porque os recursos de transferência são poucos. Então, o município tem que arcar mesmo com mais ainda, mais despesas ainda de saúde. Então, o percentual aplicado conforme a lei complementar, ela é de 23 milhões, que é a parte que foi empenhada foi paga, na verdade, com a parte do recurso próprio, que é de 23.314.182, dividido pelo valor arrecadado pelo município até o momento. Isso nos dá um percentual de 25% e 25,78% gasto com a saúde. E agora eu vou para algum questionamento? Desse recurso que está falando, ele está englobado, o governo repassa da gestão plena, está incluído nesses 23? Eu estou achando um número muito alto, o número da arrecadação, se você tirar do município. Então, eu preciso saber se esse da gestão plena está incluído e qual é o valor que está vindo da gestão plena. Não, então, da gestão plena, se você olhar nesse último... Volta, por favor, Wesley. Esse último mesmo. Esse último quadro, ó, até agosto, o que nós temos é o seguinte: empenhado do recurso do Tesouro Municipal, recurso próprio, sem ser esse da transferência, 23 milhões. E com recurso transferido, que é esse que você se refere, tá? Que vem do governo estadual e federal, 41 milhões. Tá? No final, a gente espera, né, a previsão do orçamento é 54, tá? Mas 41 até agosto. Tá? No final, a gente espera terminar com 54, que era a previsão. Esse é o que vem da gestão plena. Isso, que vem da gestão plena, estadual e federal. Ô Nilo, desses 41 milhões, quanto que é mais ou menos federal e estadual? Só por cima, assim, você tem uma ideia? A maior parte é federal, né? tá? Porque o governo federal, ele faz, eu vou te dar um exemplo que é bem ilustrativo, ele faz um repasse mais forte, né, mensal, que é para o teto MAC, que é para média e alta complexidade. Esse valor é por volta de 1,5 milhão todo mês aportado para o hospital, né, para média e alta, desde as consultas especializadas até cirurgias cardíacas, então vai, né, um leque bem amplo, passando pelas cirurgias eletivas de hérnia, né, de vesícula e tudo mais.
e por volta de 400, quase 500 mil para a Santa Casa, que é inclusive a proporção deles de média e alta complexidade. Se você olhar, a gente transfere, fala, mas tinha que ser quase 500 mil para a Santa Casa, transfere 300 mil. É porque a Santa Casa, ao longo dos anos, ela fez alguns empréstimos que tem como garantia o MAC, então ele já desconta direto no MAC. Tá? Então, só esse recurso dá 2 milhões mês, né? Fora o da hemodiálise, é tudo recurso federal. E Rede tem Cegonha. sido pago em dia o federal e o estadual, ou existe valores ainda a receber, atrasados? O federal, rigorosamente em dia, os recursos federais. Os estaduais, muito atraso. Estamos falando em 3 meses, de 2 a 3 meses, porque surgiu, né, uma conversinha que eles iriam pagar a rede resposta, que é que vai para o... Porque hoje o Hospital Santa Casa tem pronto-socorro, mas só o hospital está na rede resposta. Nós estamos procurando uma vaga para colocar a Santa Casa também na rede resposta e ela vai receber um aporte. O hospital recebe 200 mil por isso, mas está 3 meses atrasado. Ontem, num grupo de secretário que eu participo, falaram em Belo Horizonte que vai ser pago. Aí vai ficar só 2 meses atrasados. O que é a rede resposta? É a rede ter de urgência, aqueles- é uma rede que foi criada pelo Estado para ajudar a subsidiar o tratamento de emergência. Urgência Mas e emergência. É aquele convênio estadual que exige que os médicos estejam lá, Isso, aqueles isso. 5 ou 6 Isso, especialidades, né? dependendo do nível, é isso mesmo. Ela tem... Mas ela- isso, então, a Santa Casa não tem. Não, a Santa Casa ainda não tem. Nós estamos pleiteando para a Santa Casa, porque quando fez a rede para o Estado, e o Estado não está pagando nem os que já estão. Então, ele fala que a rede está completa, mas nós estamos vendo e mostrando que tem vazio assistencial. Então, nós estamos assim, caminhando a passos largos para conseguir inserir a Santa Casa. E aí, ela entraria como o nível 3, porque é nível 4, 3, 2 e 1. O hospital é 2, ele recebe como 2, só que o hospital já é tecnicamente nível 1, mas o que aumentaria 100 mil de aporte por mês, por ter cardiologia, por ter a parte de cirurgia, né, cardiovascular, CAT e tudo mais, né? Então, hemodinâmica, isso aí. Então, na verdade, o hospital está perdendo 100 mil já há um bom tempo, há 2 anos ou mais que ele já tem a cardiologia, mas o Estado, por não ter o recurso, ou dizer que não tem o recurso, ele não abre essa reclassificação. Mas assim que abrir, a gente, né, vai lutar para levar o hospital para nível 1 e a Santa Casa para o nível que ela tiver no momento. Eu acredito que hoje seria o nível 3, né, seria R$150 mil. Valor interessantíssimo. Tá? Então, respondendo a sua pergunta, o Estado está com atrasos, vereador Marcelo, assim, de causar vergonha. Por exemplo, a casa da gestante é uma casa que o Hospital Escola pactuou já há um bom tempo, então ele alugou uma casa nas proximidades do hospital, e é muito interessante. Essa casa, o Jorjão, né, conhece, né? É uma casa confortável e é para dar assistência para gestantes tanto de Itajubá como de toda a região. Isso é muito importante. E principalmente gestantes de risco, que aí, quando o médico avalia o risco, ela não fica lá na cidade dela, lá em Marmelópolis. Ela vem para cá, tem um lugar confortável, onde tem alimentação, leitos confortáveis, é uma casa. E ela fica ali a metros do hospital. Então, é muito interessante. O que aconteceu? Está há mais de 1 ano sem receber nenhum recurso. Ela é custeada parte pelo hospital, no plano, e parte pelo Estado. Há mais de 1 ano não tem recurso do Estado. Então, o hospital está bancando. E é lógico, sem receber recurso, isso foi caindo, e a taxa de ocupação chegou a 30%. Aí nós incentivamos, né, só incentivando, falando mesmo, conversando, dinheiro também, não é possível, a gente não pode colocar dinheiro nesse projeto, conversando com o hospital, motivando, não, já está lá, vocês já gastaram dinheiro, prestam um serviço interessante. O hospital investiu somente em marketing, fez um vídeo interessante, divulgou para as outras secretarias. Nós estamos, eu que assino todo mês, para mim a satisfação, já é o 3º mês que nós estamos com mais de 60% de taxa de ocupação.
Então, é um serviço que o hospital está bancando, porque a verba do Estado tem mais de um ano. E assim tem vários. A rede resposta ela tem dois componentes. A rede cegonha, que é uma rede desenhada para gestantes de alto risco, que também já protocolamos, estamos lutando para a Santa Casa também conseguir essa rede cegonha. E ela tem dois componentes, estadual e federal. O federal está rigorosamente em dia. O estadual, há 2 meses atrás, ou 1 mês atrás, pagou o último trimestre de 2016. Então, ela está quase 1 ano atrasada também. E assim vai. Mas, sem dúvida, os recursos assim, são mais robustos, os recursos federais do que estaduais. E estão em dia. No momento, eles estão em dia. Esse recurso que vocês falam que estão atrasados 2, 3 meses, a Secretaria tem um documento cobrando do Estado? Hein? Tem. Na verdade, a gente cobra sempre a gente cobra de 2 formas, vereador. A gente cobra individualmente, e aí, formalmente e informalmente, telefone na superintendência, que é a nossa forma de falar com o Estado, e também através do COSEMES, né, que é o colegiado do secretário de Saúde de Minas Gerais. Nós já fizemos um documento assinado por, não vou dizer todos os 853, mas todos que quiseram assinar, assinaram, e está sempre cobrando. Assim como a falta de medicamento do Estado, ou seja, tudo que o Estado está em falta, o COSEMES está cobrando. Assim, muito. Mas o Eu sei que eu sou da tem? direção do COSEMES. O próprio município não faz isso? Faz, isso que eu estou falando. Eu, Tem como lá. secretário, tem. Tem os documentos. Tem, a gente liga, a gente manda ofício. 2, verifica lá os documentos para nós, se precisar, né? Tá certo. Sim. Outra coisa, todo o dinheiro que vem da gestão plena vem mês a mês, vem tudo documentado, que eles mandam os valores, tudo certinho que vocês Sim. recebem. Vem em várias contas, né? Não, eu estou perguntando porque dentro do controle social, né? Eu sou presidente, vai longe isso aí. Dentro do controle social, a gente pede muito isso na época que a gente pedia, né, José? Então, eu estou comunicando que eu estarei fazendo a visita, estarei procurando os dois para a gente dialogar, para a gente ver essas coisas, tá bom? Ótimo, sem problema nenhum. É dentro do Tá tudo controle social, documentado, né? isso É a clareza que a gente tem que ter. Ninguém está acusando ninguém. Eu gostaria só de verificar, porque a gente fala que o Estado manda, chega, vai pegar um remédio, o Estado mandou, o Estado mandou. Nosso povo fica muito carente demais. Aí começa a sobrar. Então, eu pergunto desse documento, porque eu acho que a própria Câmara também pode reforçar, através da Comissão de Saúde, junto com o do Conselho também, um documento, tem muito peso mandando isso para lá também. Não é só o CONSEMI, como nós sempre falando, ele não é deliberativo na área da saúde, ele delibera Não, mas não entre estou o falando isso secretariado. não. Mas ele é um órgão de cobrança do Estado, de fiscalização do Estado. Eu estou só ilustrando. Você misturou um pouquinho as coisas. Não aí. misturei não, estou separando cada um, estou falando do controle social Não, tudo da bem. cobrança. Esse é um direito de todo mundo, né? Do então vereador, a gente... na verdade, não é nem direito, é obrigação. Só que existe uma coisa que, né, porque senão tanto fica a fé o pública... COSEMI que define tudo, não é o COSEMI. Não estou falando de forma deixar alguma. claro, né? Estou falando assim, não. Tudo, O COSEMES é um órgão regimentalmente habilitado para representar o secretário de Saúde de Minas Gerais, do Brasil inteiro, cada COSEMES, certo? E mas isso ele faz. Eu estou Oi? falando, a definição maior é o Conselho de Saúde. Ah, sim. É isso que eu estou dizendo. Não, sim, mas aí, ilustrando na verdade... nesse sentido. Tanto é o estadual como o nacional e municipal. Não, sim, mas o... É importante que o COSEMI foi criado para fazer esse trabalho. Isso é bom. Não, você perguntou como que a gente está cobrando do Estado. Eu falei isso e minha resposta foi bem clara. Individualmente, eu cobro. E cobramos coletivamente, que a gente acredita que a gente tem muito mais sucesso, né? Muito mais chance de obter. Tudo fortalece. Sem dúvida. É isso que eu quero dizer para Tá? você. Ótimo. Dando sequência aí, então, vem com as despesas pagas. Tivemos aí anteriormente falando que foi empenhado 64 milhões, aproximadamente. Agora eu vou passar com os valores que foram pagos desses 64 milhões. Temos aí, de janeiro até agosto, só lembrando para não criar dúvida. Com despesas correntes, nós temos aí 50 milhões, 419.322. As despesas correntes, elas se dividem em pessoal e encargos e outras despesas correntes. A parte do pessoal e encargos,
no rateio pela participação em consórcio público, que envolve aí o Sismas e o Cisul, foram pagos, na verdade, R$ 141.924. Lembrando que esse valor do rateio, ele é um valor maior, ele não é só esse 141 mil, só que a parte que foi gasto com o pessoal é 141 mil. Ele vai aparecer mais vezes aí e eu vou explicar certinho. É porque como tanto o CISU, que é o consórcio do SAMU, quanto os Sismas, né, eles são consórcio, então todos os municípios que entram são consorciados, né, são sócios ali, partícipes, ele tem que justificar cada despesa que esse consórcio tem, ele rateia para cada um. Né, não igualmente, mas de acordo com o número de habitantes e tudo mais, como é o CISU-SAMU. Né? Itajubá paga, no geral, 25 centavos per capita por mês. Né? Então, nós pagamos por volta de 24 a 25 mil, estamos beirando 100 mil habitantes, dá 24 mil e pouco todo mês, né? Nesse percentual de 25 centavos. Tá? Então, essa é a primeira despesa que vai aparecer, e vão aparecer outras. Então, em seguida, aí temos contratação por tempo determinado, no valor de R$ 4.202.857, e envolve aí os médicos contratados do ESF, os enfermeiros, os agentes comunitários também, entre outros. Número 3, aí, vencimentos e vantagens fixas, no valor de R$ 8.273.435. Isso aí envolve o pessoal efetivo da saúde. O item 4, obrigações patronais, no valor de R$ 2.187.994. O item 5 outras despesas variáveis, pessoal civil, no valor de R$ 324.887. Isso aí consiste em horas extras. O item 6, indenização e restituição trabalhista, no valor de R$ 247.050. Consiste aí também nas rescisões. Só um esclarecimento. Trabalhista lá, tem muitas demissões, o quê? Porque Não é demissão, não, João. É principalmente o quando ele seguinte... fala trabalhista, só para entender, o que ele está encarando? Tá, por exemplo, vamos dar um exemplo claro. Uma técnica de enfermagem, certo? Do ESF, da Estratégia de Saúde da Família. Né? Ela foi contratada, ela não é efetiva. É um misto, né, de CLT e efetivo. Isso é um problema que várias prefeituras têm, isso ainda não se definiu. Então, o que acontece? Ela pede para sair ou não é renovado o contrato dela, ela tem verbas rescisórias. Então, se ela foi mandada embora no meio do ano, o 13º dela proporcional, a férias proporcional, isso que seria essas verbas rescisórias. CLT. Estão no regime da CLT. Não estamos falando dos estatutários, não, que aí a gente sabe que não. Estatutário não teria, CLT sim. CLT sim. Certo, dando sequência então, outras despesas correntes. No item 1 aí temos as contribuições, no valor de R$ 6.450.057. Esse valor de contribuições envolve aí o PROOSP, a Rede Cegonha, a Rede Respostas, que envolve a ISIS, Santa Casa também, aquele valor. No item 2, temos as subvenções sociais, no valor de R$ 246.450, que envolve a Fundação Espírita, a Faculdade de Enfermagem também. Só um momento, porque a gente ainda fala, por exemplo, aquele valor que a gente repassa para o hospital e para a Santa Casa, para custeio da urgência e emergência, eu falo, todo mundo fala, subvenção. Na verdade, ele já é uma contratualização, é um outro tipo de contrato. Então, aí quando vocês olham, subvenção 246 mil, isso mal dá para pagar uma parcela do hospital. Então, não é aqui que está esse valor. Esse valor da contratualização está no item 1, desses 6.450.000, que o Wesley falou, que é referente ao PROOSP, que tanto o hospital quanto a Santa Casa tem, Rede Cegonha, que é do hospital, Rede Resposta do hospital, e a contratualização, que seria esse valor para urgência e emergência, tanto para o hospital quanto para a Santa Casa. Tá? Então, esse valor está englobado nesses 6.450. Bom?
O item 3 é o rateio pela participação em consórcio público. Novamente aparece o rateio, só que agora é em relação às outras despesas correntes, no valor de R$ 144.993. O item 4 Uma coisa, por favor. Nós só temos um único consórcio, que é o do CISMA, né? Não tem outro não, né? Sismas e o SISU-SAMU. Ele é um consórcio também. O SAMU também é um consórcio. Ele é um consórcio, só que ele é diferente, ele é tripartite. Ele é de financiamento municipal, com esses 25 centavos per capita, financiamento federal, que é 50%, e estadual, 25%. E esse dos municípios equivale a 25%, fechando 100%. Ele é tripartite. Dando sequência, então, as diárias do pessoal civil, no valor de R$ 237.725. O item 5, material de consumo, que envolve todos os materiais de expediente e demais, no valor de R$ 885.126,69. O item 6, material de distribuição gratuita, no valor de R$ 1.700.333, que envolve medicamento, leite, fralda, seringas de insulina, todos para distribuição gratuita. O item 7, passagens e despesa com locomoção, no valor de R$ 4.669. Engloba o que essas passagens? Essa passagem São passagens especificamente, aéreas. essa especificamente foram Da passagens aéreas. Da Secretaria de Saúde, no Da caso. secretaria, do secretário para Brasília, deve ter sido Da Saúde. Da saúde. Da saúde. O item 8, outras despesas pessoal decorrentes de contratos terceirizados, no valor de R$ 708.072, que envolve aí a Fugale, que é o contrato dos médicos, e a FUSPER. O Gaspar Lisboa e o Sebastião? Isso. Exato. O Gaspar Lisboa é a maior parte, é um contrato por volta aí que ele tem que ser executado, mas tem a margem de ser executado até 104 mil mais 25%, né? Que está com a Santa Casa, que são os médicos que a gente fornece para as UBSs, né? E os especialistas que em algumas ESFs a gente já tem, pediatra e ginecologista. É tudo contratado por essa ficha. E da FUSPER, hoje especificamente, tem um único médico que a gente contrata pela FUSPER, que é o Dr. Bruno, que está lá no CAP. Então, ele é pago pela FUSPER. Quando tinham 2 médicos, esses 2 médicos eram pagos via FUSPER. É uma forma legal da gente estar fazendo isso. Tá? Para o ano, a gente tem uma novidade, acho que já falei nessa casa e vou falar que agora está mais próximo, né? Nós estamos fazendo um credenciamento para médicos, um processo lá, que não deixa de ser uma licitação, em que a própria Secretaria de Saúde vai credenciar os médicos. Com isso, a gente não vai precisar fazer esses contratos com a Fugale e a FUSPER. A vantagem é imensa. Hoje, por exemplo, a gente paga R$ 125 a hora, né, para o médico, para a Fugale, por exemplo. Só que é lógico, ela tem as despesas dela, é uma fundação, que é para ficar, né, legal a operação, ela tem as despesas dela. E o repasse para o médico é por volta de R$ 70 ou menos. O que nós fizemos? Olhamos em outras cidades que têm credenciamento, é por volta de R$ 100, uma economia gigantesca, de 125 para 100 é muito grande. Com isso eu economizo o quê? Não é para economizar o dinheiro, não. É para eu dar mais horas de médicos. E como eu vou dar mais horas de médicos? Aquilo que foi um compromisso nosso, compromisso não, uma ideia, mas que eu acho que, né, no andar da carruagem, se Deus quiser, nós vamos conseguir cumprir para 2018, que é o que a gente já falou nessa casa aqui, pelo menos de 3 a 4 unidades em horário estendido. Então, com esses médicos de credenciamento, sem aumentar muito o valor, eu consigo colocar esses médicos das 5 horas da tarde, 17 horas, até as 22. Então, baixa... e o médico vai ser melhor remunerado, porque hoje ele recebe, dos 125 que eu pago, vai 70 ou menos para a mão dele. Quando eu credenciá-lo, ele vai R$ 100, vai para a mão dele. Né? Lógico que aí ele é normalmente pessoa jurídica, ele vai ter que pagar o imposto, mas isso também, quando ele recebe da Fugale, ele tem que pagar o imposto. Né? R$ 100 é a carga horária dele.
Não, R$ 100 a hora, né? E aí, por exemplo, depende. Hoje, da Fundação Gaspar Lisboa, os médicos, os especialistas, eles trabalham em bloquinhos de 2 horas, né? Eles trabalham, né, doutor Kenner? Eles, por exemplo, em unidades onde tem um ginecologista, ele vai lá, atende 2 horas, ele tem que atender 12 pacientes em 2 horas. E ele recebe por esses blocos de 2 horas. Tá? Bom, desse processo que está aí, daquela conversa que nós tivemos, talvez dá para a gente implantar aquele lá no Rebojão que nós conversamos. Sim, o primeiro Rebojão, embrião. até pelo ponto estratégico, pela a característica da estratégia de saúde da família, a estrutura, né? É um ponto, nós vamos fazer um estudo, até onde, porque a ideia é o quê? É diminuir os atendimentos não urgentes nos prontos-socorros da cidade. E lá eu tenho certeza que será um. Inclusive, a gente tem indicação, né? O João falou comigo, o Zé Maria também, bom, ele já fez essa indicação há um tempo. Esse projeto não tinha, isso nasceu daqui da gente. É, de trabalhar como plantonista, você colocar lá no a ideia Rebojão, sua é do plantonista. o dia todo, vamos supor, das 7 às 7 da Sim. noite. O que a gente de pretende, plantonista. pelo menos Porque de aí ele ia aliviar bastante o atendimento, questão Sem do dúvida. pronto-socorro. Não, a sua ideia Mas é muito esse- boa. esse Só que a gente ninguém já tem esse projeto, só o Jorjão. Não, esse a gente tem a equipe, a gente tem 2 equipes no Rebojão, não posso abrir mão dessas equipes, que o governo federal paga parte. Então a ideia que nós queremos fazer é assim, elas vão trabalhar normalmente até 5 horas, só que 5 horas sai essa equipe e entra uma nova equipe, não de estratégia de saúde da família, Não, mas não um pronto estratégia. atendimento. Mas aí no nosso caso é o que é um pouco diferente do que você proposta que eu propõe, falei com que é você muito boa. é plantonista. Não, sim, mas aí não, aí ele seria Tá. só das 5 às 10, o nosso, porque até às 5 teria cobertura. Aí das 5 às 10 é um atendimento mais de pronto atendimento, podendo fazer um sorinho, se for necessário, observação nesse horário, atendendo com um enfermeiro, um técnico de enfermagem e um médico. Eu acho que é uma equipe mínima suficiente para a gente atender a Mas demanda. eu conversei com você, o ponto estratégico das 7 às 7 seria os básicos: pediatra, ginecologista e o clínico geral. Mas isso a gente não consegue, Jorjão, para isso aí. mas consegue. Né, doutor Opa, Kenner? É opa. bastante complicado. Um governo né? positivo igual esse nosso, tem certeza que nós vamos fazer. Porque o aí governo você estaria realmente é diminuindo. muito positivo, mas- Você estaria diminuindo, você implantar lá, como plantonista, os 3 médicos, que é o básico, você não pode fugir disso, ou um quarto, discutir com a comunidade, qual nós vamos lá discutir, nós já conversamos, sentir deles esse problema. Porque você põe das 5 às 10, e de dia, como que está? De dia tem o atendimento das 7, mas não atende o global, das a 7 região. às 17, né? Ali seria o primeiro embrião, né? Porque esse já é um estudo anterior nosso, para 4 pontos estratégicos de Então, plantonista. coincidentemente, a gente pensa em 4 também, mas não dessa forma. Eu estou dizendo não que a gente não vai implantar, Mas você entendeu, Jorjão? Mas o que está dentro do orçamento, apertando, com essa estratégia do credenciamento, veja bem, é muito fácil a gente fazer as coisas estourando o orçamento. O que nós estamos fazendo aqui é gestão. Então, eu estou tirando um dinheiro que eu estava pagando em excesso, eu achei um jeito de economizar e vamos jogar lá. Porque a gente não consegue aumentar muito o orçamento. Mas além de nós colocar os 3 lá, das 7 às 7, que é o projeto que nós estamos trabalhando, de você colocar, vai diminuir muito a Santa Casa Hospital. Não, sem dúvida. Teremos uma eficiência maior no atendimento lá. E a satisfação da comunidade. Não, sem dúvida. Mas isso tudo, nós só vamos avançar depois da reunião que nós vamos ter lá, com a sua presença e a comunidade que a gente já está fazendo. Estudo não é nenhum compromisso, é uma proposta de fazer para melhorar. Se Não, nós sim. queremos ter uma visão para diminuir até o atendimento, essa é a melhor solução. Ok. Dando sequência, então, no item 9, outros serviços de terceiros, pessoa física, no valor de R$ 587.713, que envolve aí aluguéis e adiantamentos de numerário. O item 10, outros serviços de terceiros, pessoas jurídicas, no valor de R$ 23.336.809. Esse valor mais alto, ele envolve o Tetumac, o FAEC, a APAI e outros serviços também. Vocês colocam como jurídica, é bom explicar, porque dá a entender que a questão é só jurídica, né? Então, aí entra a PAI.
Hospital Escola, Santa Casa, Isso. esses 23 são recursos estaduais e federais, né? Parte desses recursos, que é o teto MAC de média e alta complexidade. Ele está escrito pessoa jurídica, Jorjão, porque ele é transferido só para quem é pessoa jurídica, né? A PAI, Amém. Por isso que eu Hospital pedi Escola, Santa esclarecimento Casa, para ver. Não, isso aí, para ficar bem claro. Certo. O item 11 aí, outros auxílios financeiros à pessoa física, no valor de R$ 63.452. O item 12, sentenças judiciais, no valor de R$ 459.831. Isso aí envolve os exames, que são todos ganhos por mandato judicial, exames, medicamentos e também cirurgias e outros procedimentos que dado por sentença. O item 13, despesas de exercícios anteriores, no valor de R$ 32.087. Esse aí, como Jesué me explicou, às vezes no final do ano, a fatura ainda não fechou. Vamos supor, uma conta da Copasa, num certo período não fechou ainda, lá em dezembro. Aí você paga em 2017 uma despesa que é de 2016, no caso do ano anterior. Por exemplo, uma conta que vence 30 de dezembro, né? Já está fechado o empenho, tudo, e aí a gente paga em janeiro, mas com o dinheiro, com o valor do orçamento anterior, do exercício anterior. O item 14 aí, indenizações e restituições, no valor de R$ 486. O item 15, consórcio, fundo de consórcio de exames, no valor de R$ 183.362. Agora, o próximo item entra em despesa de capital. O despesa de capital consiste em itens de bens duráveis. Então, novamente, aparece aí no item 1 o rateio pela participação em consórcio público, no valor de R$ 5.490. O item 2, obras e instalações, no valor de R$ 14.839. O item 3... Essa seria nas unidades, acredito eu. Não, esse é mais, por exemplo, reflexo ainda da construção lá do Santo Antônio, é um resíduo de obra, né? Porque como é um recurso federal, é liberado por parcelas, então alguma coisa que ficou ainda por pagar, o Ministério mandou o dinheiro e a gente executou. Esse caso em específico, Jorjão, foi aqui referente à contratação de empresa para a construção da farmácia de Minas. Certo? Foram duas obras. Bom, se for pertinente, como está a farmácia de Minas? Então, ótimo, bom você perguntar. A farmácia de Minas, ela foi entregue, tá? Da parte do construtor para nós em junho. Então, por que não inaugurou? Por uma coisa muito simples. A farmácia de Minas, ela segue um projeto do governo de Minas Gerais, que são farmácias, a construção, se você olhar, ela é padrão, né, em qualquer lugar de Minas. E também o que vai dentro, o mobiliário, os computadores, né, as prateleiras, é tudo padrão. Então, o que aconteceu? Um pouco antes da obra ficar pronta, a gente notificou, avisou o Estado que ela ficaria pronta em 30 dias, como manda. Depois, quando ficou, nós notificamos que ficou pronta e solicitamos o mobiliário. E aí o Estado nos respondeu que, no momento, ele não teria disponibilidade desse mobiliário. Tão logo ele tivesse, ele mandaria, né? E agora ele está sinalizando que dentro de 30, 60 dias, ele vai conseguir mandar esse mobiliário. Então, a gente fica apreensivo, já temos a farmacêutica que vai para lá. A farmácia de Minas, ela é interessante, porque, por exemplo, ela é ali no Novo Horizonte. Lá no CAIC 1 e 2, a gente tem farmácia e farmacêutico, né? Que é uma exigência. Porém, em outras unidades ao redor, como a Vila Isabel, a Boa Vista, a gente não tem. A ideia da farmácia de Minas é ela ser uma farmácia satélite mesmo, né? Então, essa farmácia localizada ali no começo do Novo Horizonte, ela vai poder atender não só o Novo Horizonte, como outras unidades ao redor. Então, isso é muito interessante. Como a farmácia integrada, que agora, Jorjão, finalmente a gente vai começar a construir lá na Varginha, porque foi retirado o poste. Né? É uma coisa que a gente fica chateado, mas o poste demorou mais tempo para ser retirado do que é o contrato da obra, a obra de 8 meses. Então, esse poste está
uma briga aí desde o começo do ano para ser retirado, né? Tal empresa estatal, é tal, um jogo de empurra, agora finalmente nós conseguimos tirar o poste. Lá vai ser uma farmácia também, mas é uma farmácia, não uma farmácia básica. A farmácia de Minas é básica, essa é a farmácia integrada. Essa farmácia ela já pode distribuir medicamentos, mais como os medicamentos de alto custo que vêm do Estado. Quem que abastece essas farmácias em termos de remédio? É o próprio Estado ou é o município que tem a responsabilidade? Todos eles. É tripartite. Tá? A gente tem tanto verba estadual, municipal e federal. E tem, fora isso, tem os medicamentos que são de obrigação do Estado, que a gente usa o termo de medicamentos excepcionais ou de alto custo, que a central é em Pouso Alegre, porque nós não temos essa farmácia ainda. Quando a gente tiver a farmácia na Varginha, hoje isso nos dá um custo considerável. Segunda, quarta e sexta, um motorista da saúde tem que se deslocar até Pouso Alegre e trazer medicamentos caríssimos, né? E no caminho isso pode acontecer muita coisa, sob a nossa responsabilidade, às vezes medicamento de 10 mil, 20 mil reais ou mais. Então ele traz essa carga segunda, quarta e sexta. Com essa farmácia lá na Varginha, ela está habilitada a receber direto a carga do Estado, que cabe a Itajubá, ela vai direto para lá. Então a gente economiza e tem mais conforto para os pacientes. Sendo o novo vereador, essa farmácia vai ser construída, né? O prédio já está lá não, viu? É ao lado. O prédio está lá, infelizmente, está parado desde 2015. Então, mas aí eu tenho uma notícia boa. Graças a Deus, com o nosso trabalho, está aparecendo muita coisa. Já tiveram 3 licitações. Nós conseguimos mais uma empresa aqui de Itajubá que ganhou e que tudo indica, está tudo certo, a licitação, ela vai executar a obra, finalmente. Tá? É lógico que por passar tanto tempo, a obra encareceu um pouco. Né? Qual empresa que ganhou, Nilo, você sabe? Não tem problema falar, né? Aqui, se eu não me engano, é a L Braga. Tá? Se eu não me engano. A anterior foi a Empar, só que a Empar ganhou quando ela foi executar, como o valor já estava ultrapassado, mas ela ganhou a licitação. Ela pediu um aditivo muito alto, e aí não foi concedido, né? Porque aí, dos estudos lá do pessoal do planejamento, ele passava o razoável da correção, e aí não foi aceito. E aí a licitação vai ficando. Então, a gente tem outros problemas, né? O Jorjão sabe muito bem, a estratégia de saúde da família de Nossa Senhora de Fátima é o mesmo problema. Ganhou uma empresa, não vou dizer não idônea, mas com problemas sérios, ganhou e depois teve que anular esse processo licitatório. Agora a gente está em outro, então a gente acredita também que são valores que parte deles já estão depositados em conta, então a gente precisa executar, e é uma estratégia de saúde da família. Mas aí qual que é o problema? Quando o gestor não pega isso e fica em cima, como modéstia à parte, eu posso garantir, eu fico em cima. Eu não vou passear em Brasília, eu não vou passear em Belo Horizonte. A gente tem ido e tem documento disso, o que a gente tem feito. Então, a gente consegue coisas que estavam paradas anteriormente. Por exemplo, o contrato dessa estratégia de saúde da família é de 2013, 2014. É uma obra federal. Sabe qual que era o valor do Ministério? 408 mil para fazer uma obra, como foi a do Santo Antônio. Se passaram quantos anos? Hoje o próprio Ministério, essa é o BS1, o nível dela é 750 mil. Então quer dizer que hoje, quando eu for executar essa obra, foi depositado para mim 408 mil, mas ela provavelmente vai ficar em 750. Quem vai pagar? É uma contrapartida alta para o município. Por quê? Porque, né, eu acho que se a gente trabalhasse mais junto, estivesse, né, em Brasília, mas de verdade, pressionando, e a gente já poderia ou mesmo na licitação, tomar mais cuidado, e a gente já poderia estar executando essa obra e não teria esse ônus que vai ter para a gente. Mas, de qualquer forma, ainda vale muito a pena, porque nós temos 408 mil, né, para fazer essa obra. Inclusive, como você fala, tem que permanecer a cobrar, foi falha do passado, que é o mesmo governo, entendeu? O posto da Varginha, a Policlínica da Varginha, que foi, não sei se você sabe, ela foi feita com o dinheiro do Reforçus, quando ela saiu. Eu estava no conselho, nós aprovamos fazer. Então, ela, 2015, aí é o nosso papel, não é contra ninguém, é o papel do vereador. Se ele não fizer, ele não serve para ser vereador,
é justamente eles fiscalizar. O que aconteceu de 2013 a 2015 que aquilo lá parou? Nós vamos querer saber disso. E daqui para frente, como você está fazendo? Era um valor X, agora aumentou. Por quê? Porque não foi realizado. Então, tudo isso, eu já enviei documentação, não veio ainda. Aí, põe minhoca na nossa cabeça, né? Por que não responder os ofícios nós? Esclarecer para nós e a população o bairro. Praticamente, você vai na Varginha, você sabe disso que você assumiu agora, arrebentaram com a Policlínica da Varginha. Não terminaram. Talvez agora, como realmente você tá agora vai aí, ficar muito bonito. É um valor de R$400 mil, era aproximadamente R$400 mil. Era 290, conseguimos acrescer em 100 mil, quase 400 mil, vai ficar uma obra robusta ali. Mesmo porque parte já foi feita, né? Tem uma parte lá, é que está feio, mas uma parte importante já foi feita. E, bom, isso na verdade a Secretaria de Saúde, né? É uma grande responsabilidade, como todos vocês sabem, o Jorjão, que luta há muitos anos na saúde, sabe disso. E, inclusive, uma certa autonomia que o secretário de saúde, que, na verdade, não é secretário, ele é gestor. Então, ele tem uma responsabilidade diferente de outras secretarias, eu diria diferente. Ninguém é mais importante que ninguém. Então, isso cabe muito ao gestor de saúde. Minha parte, né, como gestor de saúde, eu, graças a Deus, estou assumindo, e quando, por algum motivo, deixar, ou no final, ou antes deixar, eu faço questão de prestar conta de tudo que eu fiz. Mas nem sempre as coisas é assim, a gente pega alguma coisa andando que não era dessa forma. Agora no item 3, equipamentos e materiais permanentes, no valor de R$ 897.100, nos dando aí um total de despesa paga no valor de R$ 51.336.752. Na composição da fonte pagadora, temos aí a despesa paga com recurso próprio, no valor de R$ 19.090.067, que corresponde a 37,20%. E a despesa paga com recursos de transferência no valor de R$ 32.246.685, corresponde a 62,80%. Fechando assim a nossa apresentação. Esse 32 está incluído para 2018? Não, no orçamento. Já está embutido. Não entendi. Não Esses 32 milhões que você falou. Não, 52 milhões é o que foi executado até agosto. Até agosto. Dos 84 passado. previsto, isso, até agosto passado. Tá? Ok, muito obrigado, senhor Wesley, pela explicação. Agora temos tempo aí para discussão, para tirar algumas dúvidas. Os membros da Secretaria de Saúde gostariam de expor mais algum detalhe? Bom, eu gostaria só de, né, como tem um documento que está nessa casa, né, para apreciação e possíveis sugestões, que é o orçamento para 2018, né? Bom, como foi bem demonstrado aqui, né, vamos falar em recurso próprio, né? O recurso próprio destinado para 2017 foi da ordem de 28 milhões. Com muito trabalho, dentro das dificuldades do município, a gente conseguiu um orçamento para 2018 de recurso próprio por volta de 33 milhões, como está nas planilhas que foram enviadas aos senhores, né, pela prefeitura. Então, a gente a gente gostaria e precisaria, sem dúvida, de mais, mas houve um esforço tanto da saúde para realmente debater esse orçamento, porque parece que do orçamento que está sendo executado em 2017, acho que foi ano eleitoral, e tiveram, me parece, eu não posso afirmar, alguns problemas dentro da secretaria, que acabou não tendo esse bate-bola saudável entre o orçamento da saúde com o planejamento. E, inclusive, com o prefeito. Eu posso garantir que foram inúmeras, eu não consigo nem falar aqui quantas reuniões nós fizemos, não só com a Secretaria de Planejamento, como com vários secretários e o prefeito, né? Aquela coisa de negociação mesmo, de mostrar a importância, né? A gente começou aí apontando por volta de 38 milhões, mas
realmente a gente conseguiu avançar por volta de 5 milhões. Então, eu acredito que tenha sido um ganho. Tá? Em relação, então, o orçamento da saúde, no geral, de 82, 83 milhões, para o ano, ele está previsto mais de 90 milhões, porque teve um avanço do recurso próprio e também, principalmente, com o advento dos transplantes, que são procedimentos caros, né, que o Hospital Escola está realizando, a gente tem que colocar a previsão de orçamento. Então, o ano que vem tem uma previsão de realização de um número grande de transplantes. Então, previsão, a gente está prevendo um valor. Então, tanto o vinculado quanto o recurso próprio, eles aumentaram, que somados eles vão dar mais de 90 milhões. E assim, já que a gente falou de transplante, né, não sei se todos já sabem, nessa madrugada foi realizado com sucesso mais um transplante de fígado em Itajubá. Isso é motivo de muito orgulho. Agora já somam 9 de março até agora. E um fato interessante que eu particularmente, e acredito que todos vocês, rezo e peço para que continue assim, porque realmente a estatística está extremamente favorável. Vamos falar, esse está passando bem, né, está na UTI, mas vamos falar de 8, sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma morte, sem nenhum problema, precisar de fazer uma reinternação, inclusive os primeiros já estão até trabalhando. Por exemplo, Belo Horizonte tem uma estatística de 20 transplantes, 5 mortes, que é bastante, mas está dentro da maioria do país, e aqui, graças a Deus, e que Deus permita que continue assim, sem nenhuma intercorrência. Então, esse valor dos transplantes já estão também na previsão do orçamento de recurso vinculado. Era isso que eu queria esclarecer e agradecer a oportunidade da gente estar aqui discutindo de forma tão saudável, né, e respeitosa a saúde. Só para ilustrar mais o que você está falando, a preocupação que eu tenho, essa cirurgia, transplante, é feito pelo SUS, um convênio, ou é particular? SUS. Tudo SUS. SUS, e é interessante, SUS não tem teto e não tira dinheiro de nenhuma outra rubrica da saúde. É uma coisa interessante. Se aqui tiver capacidade de fazer 100 transplantes de fígado no ano, vão ser feitos 100 transplantes sem prejuízo nenhum de outras modalidades. Né? Falar que é um grande avanço, além disso aí, falar pelo SUS é sinal que a nossa população vai ser atendida. Se não for SUS, você sabe, tem que tudo ir para fora. Claro. Né? Então, quando é o sistema, a luta, desde que eu estou na saúde, porque o melhor sistema de saúde que nós temos é o SUS. É o SUS. Ele é mal gerenciado. Sem dúvida. Mas é o melhor sistema que é copiado lá fora. Não é à toa que é copiado e premiado. E diz que é maior que nós e não é, né? Exatamente. Ok, obrigado. Vocês, da Secretaria de Saúde. Agora uma pergunta, vereador Marcelo. Ô Nilo, há um tempo atrás eu fiquei sabendo que vocês iam fazer uma reunião entre prefeitos da micro-região aqui de Itajubá, justamente para tentar angariar fundos para que todos participassem, todos pagassem alguma quantia para a manutenção da saúde aqui de Itajubá, do pronto-socorro, né, do pronto-socorro hospital e Santa Casa, né? Isso aconteceu? Teve algum resultado prático e financeiro? Ainda não, mas aconteceu. Bom, Marcelo, muito oportuna, muito boa a sua pergunta, até para ficar registrado aqui, uma vez que está sendo transmitido e gravado. Nós fizemos, sim, essa reunião, e foi assim, todos os prefeitos da região vieram. Ela aconteceu lá na sede do Sismas, em frente ali ao prédio Atmosfera, né, no bairro BPS, que nós pudemos expor, né, várias situações do PS, em relação dos PS, né, em relação ao recurso, e que, né, eles usam muito, né, a micro-região e não contribuem. Né? Então, foi mostrado de uma maneira, né, leve, mas mostrado e muito cortês, e foi muito bem recebida. O que foi tirado dessa reunião? Essa reunião foi tirada, a gente fez uma comissão composta por membros da secretaria e também de alguns municípios, e nós estamos trabalhando para fazer um per capita, né, uma proposta de quanto caberia a cada município, como se fosse um consórcio, como se fosse o SAMU. E o mais correto e justo seria fazer
a população maior paga mais, que Itajubá pagaria, né, a metade. Então, vamos ver quanto que custa a urgência, quanto que se arrecada e quanto que está tendo de prejuízo, porque o prejuízo existe, né? Quando a gente esteve aqui na Câmara com a Santa Casa e o hospital, eu não me lembro se a Santa Casa demonstrou prejuízo, mas o hospital demonstrou por volta de R$300 mil mês, mesmo recebendo o tão falado hoje em dia, com a boca cheia, R$500 mil, né? Que, na verdade, sem dúvida, R$500 mil, mas a conta não fecha, ele fica em 850, R$900 mil. Então, isso está comprovado, mesmo porque a Secretaria recebe o balanço total, eu não tenho que receber, porque isso é da filantrópica, do hospital e da Santa Casa. Mas, para justificar o novo, né, no outro mês eu pagar a subvenção, eu recebo uma prestação de contas, tanto do hospital quanto da Santa Casa. Então, eu posso comprovar que existe esse prejuízo, né? Então, esse prejuízo por volta de 300 até 400 mil, ele teria que ser rateado entre os municípios. A situação é complicada para todo mundo, não sei se isso, agora sendo bem sincero, tá, Marcelo? Eu espero que eles, do jeito que eles demonstraram estar sensibilizados, na hora que chegar a conta, eles também estejam sensibilizados em aceitar pagar. Mas, sinceramente, eu não sei, e até pela dificuldade que todos os municípios, inclusive municípios menores, Minas Gerais tem uma característica, nós temos 853 municípios, mas 80% dos nossos municípios têm menos de 20 mil habitantes, então tem assim, os recursos são muito escassos. Mas é uma tentativa que a gente se comprometeu, eu como gestor tive orgulho de promover esse encontro, que foi um sucesso em termos de público, que a primeira coisa era ter as pessoas lá, aparentemente todos imbuídos de achar uma solução, e agora a comissão vai apresentar, né, acredito que agora no começo do ano, porque é um estudo minucioso para a gente não cometer erros, né, a gente deve apresentar a esse mesmo grupo lá no Sismas o valor, e aí a gente vai discutir. É interessante essa forma de custeio, isso não é inédito não, tá? Em várias regiões do Brasil e de Minas Gerais, Passos, por exemplo, tem um custeio tripartite, Estado, Governo Federal, e ao invés de ser o município de Passos, já que ele é sede, né, ele é polo, município polo da região, os outros municípios contribuem. Então, é uma coisa que eu acho assim, se os municípios apertarem um pouco e puder contribuir, a gente consegue avançar muito. Avançamos na questão do pronto-socorro, e um outro tema que a Secretaria de Saúde, essa gestão não está jogando a sujeira debaixo do tapete, é um grande problema, na hora que eu falar, todos vocês vão falar que realmente que é o serviço de verificação de óbito. Nós não temos, e nós temos que contar com a gentileza de médicos da nossa rede para fazer isso, né? É um absurdo, nós temos que ter. Só que esse serviço de verificação de óbito, ele custa dinheiro, né? E a melhor forma que a gente já estudou em várias regiões é que ele seja micro-regional. Então, ele poderia ser absorvido até pelo próprio Sismas, fazer um consórcio de serviço de verificação de óbito. Pagaria e nós estamos vendo esse modelo também, tem um grupo de médicos que quer apresentar uma proposta para nós também estamos abertos, e nós vamos apresentar para a região. Se a região não quiser, nós vamos tentar de todo jeito fazer para Itajubá. Mas aí será só para Itajubá, porque será custeado por Itajubá. Então, o serviço de verificação, eu acredito muito na parte de cotização, na parte de consórcio, né? A gente dividir com os outros municípios, tanto o serviço quanto o ônus, e proporcional. Ô, vereador Marcelo, só para contribuir dentro da sua fala, a questão das IH, que eles não repassavam, né? Nunca repassava os outros municípios. E o dolo nós somos cidade polo. Então, a referência vem para cá. Como muito daqui vai para São Paulo, vai para Belo Horizonte. Então, cada isso é referência. Essa discussão para ser feita entre os municípios, para dividir isso é viável. Mas nunca eles fizeram isso. Não. A gente já lutou isso no passado, muito tempo, para chamar a conscientização deles, para eles contribuírem, para a gente poder atender a nossa micro-região. Aí é o avanço que a gente tem, né? E o consórcio a gente vai poder discutir melhor, que eu gostaria até futuramente, encaminhar, para a gente poder discutir melhor. Em que sentido? Clarear mais para a população o que é o papel do consórcio. Porque tem muita coisa que o pessoal não sabe.
Então, esse é um ponto que a gente pretende, pelo menos, a gente mexer com isso futuramente. Como o TFD você está voltando aqui para nós também discutir, Sim, certo? certo. Você tem alguém dentro da sua secretaria ou dentro da Secretaria de Comunicação que acompanha as redes sociais relativo a problemas de saúde? Porque hoje a gente é muito refém das mídias sociais, né? A gente mesmo exerce o nosso trabalho aqui, muitas vezes olhando as redes sociais e vendo o que eventualmente alguém está pedindo, a gente faz uma indicação, faz um requerimento, enfim, né? E dentro da secretaria, existe alguém que acompanha isso e que depois reporta a você, olha, está tendo muita denúncia de falta de medicamento, ou então, olha, a porta do pronto-socorro hoje está absurda, e faz 4 horas que eu estou aqui e ninguém me atende. Enfim, alguma coisa nesse sentido? Existe alguma estrutura nesse sentido? Tem sim, vereador Marcelo Queiroz. A gente tem a estrutura oficial, que é a Secretaria de Comunicação, que tem exercido isso muito bem, né? Eu acho que o cargo de secretário de Comunicação está muito bem ocupado pelo Tenente Melo, e é constante, né? O dia e noite ele me mandando, olha isso, olha aquilo, o que a gente responde. E uma coisa interessante, porque às vezes é complicado para o secretário estar respondendo, né? E aí ele responde de forma oficial pela Prefeitura. Então tem, e também na Secretaria de Saúde a gente tem uma pessoa, né, uma secretária do secretário, que também exerce esse papel, digamos, não oficialmente, mas ela drena, e aí também, da mesma forma, eu alimento a Secretaria de Comunicação com possíveis respostas e contatos com as pessoas. Sem dúvida, eu particularmente uso muito o meio, né, virtual para estar divulgando o que a gente está fazendo e comunicando com as pessoas abertamente ou inbox. Mas a gente, né, e você sabe muito bem disso, a rede social, lógico, um instrumento maravilhoso desse não cobraria seu preço, né? E realmente a gente tem ainda muitas pessoas que não querem resolver o problema, mas querem um número X de curtidas e de comentários, porque a gente vê, né? Porque quando a pessoa quer, ela pode até colocar ali, mas quando alguém orienta, vai no Fala Cidadão, faz isso, a pessoa faz, outros não fazem. Então, assim, alguns casos que eu posso citar, uma pessoa reclamando de um problema no útero, que ela tinha 2 anos, ela estava aguardando a cirurgia. Aí eu fui olhar, falei, que absurdo. Não existia o pedido dela, então ela nunca pediu. Aí fica um pouco difícil a gente fazer. Conclusão, entramos em contato, a pessoa realmente tinha dificuldade com a parte documental, mas não foi dada a entrada, e ela mesma garantiu que nunca tinha sido feito esse procedimento, né? E aí, o que aconteceu? Em 1 semana ela estava devidamente cadastrada com a AIH, com autorização de internação hospitalar. 1 mês depois ela estava operada e resolveu o problema, né? Porque era um caso, já que estava urgente, ela estava indo no pronto-socorro quase toda semana com sangramentos, e então o caso foi, né, atendeu a urgência. Então esse é um caso, né? Então a gente tem muitos que às vezes outra coisa, né? Medicamento, né? Às vezes a pessoa coloca lá, meu filho está sem medicamento e tal. Você vai olhar, esse medicamento não consta na lista do SUS. Tudo tem que ter uma lista. Lógico, o Jorge ainda faz até carinha lá, mas porque ele tem um entendimento mais amplo. Com todo respeito, discordo plenamente, porque o Estado não consegue dar tudo para a pessoa, né? O exemplo é que nós estamos com um mandado de segurança contra o Estado e contra o município. Lógico que nós recorremos do medicamento, o Dr. Kenner sabe disso, R$100 mil mês, né? Isso é o orçamento da parte municipal para medicamento que a gente tem para o ano inteiro, que é 1.200.000. Isso mesmo, vereador. E, pasmem, né? Esse medicamento, ele não tem uma comprovação científica, então não tem vergonha, não tem medo de falar
E responsabilidade também de quem prescreve um medicamento desse, sabendo que vai onerar os cofres públicos, né? Quanta gliclazida a gente compra, quanto atenolol, quanta hidroclorotiazida, e vários outros medicamentos básicos, esses sim, que estão em toda a lista do SUS, do Brasil inteiro, estão na Rename e estão nas Remumes. Então, assim, aí a gente vê a pessoa fazendo aquele cavalo de batalha, mas que não é obrigação da secretaria estar fornecendo. Aí outra coisa, se ele judicializar, é um meio legal, porque legalmente eu não posso dar esse remédio para ele. Se ele não está na lista, é improbidade minha pagar esse medicamento. Agora, se um juiz der um mandado, eu sei que não estou estimulando, muito pelo contrário. A gente viu o tanto que a gente gasta, né? Até o final do ano a gente vai gastar quase 1 milhão com mandado de segurança, né? E se a gente peneirar ali, teria muita coisa que a gente poderia atender o paciente, mas de uma forma mais econômica. E aí eu não posso deixar de falar um passo que nós demos esse ano, né, que foi com a Defensoria Pública, foi inédito na região. Nós celebramos um convênio, veio a defensora do Estado, a doutora Cristiane, e no prédio da Defensoria, nós assinamos, o Christian, em nome do Rodrigo, e eu estava presente, assinamos um termo de cooperação técnica, e dou o primeiro resultado aqui para vocês. Nós ainda não tabulamos, mas está funcionando muito bem. Porque uma das formas de entrar, né, a reclamação justa do paciente, do contribuinte, é via Defensoria Pública, né? Tem alguns que vão direto, Ministério Público, né? Mas a Defensoria é um percentual importante. E agora, o que acontecia? A pessoa reclamava, o defensor judicializava. Agora, ele manda para a saúde, a gente tem uma comissão de médico, farmacêutico, o que o caso precisar, a maioria é médico, mas pode ser fisioterapeuta, farmacêutico, é analisado, em 5 dias no máximo, é dado um parecer com possíveis alternativas. Porque, às vezes, foi prescrito um medicamento que a gente chama que é um medicamento de referência, que alguns chamam de medicamento ético, mas esse nome está errado, eu como farmacêutico, mas é medicamento de referência. Só que nós temos o genérico, que por lei o genérico substitui, é o decreto 793 de 93. Então, às vezes a gente está falando de um medicamento que custa R$2.000 para um genérico que custa 500. Eu, sem judicializar, eu não loto a mesa do juiz de processo, né, diminui, tanto é que isso foi assinado com a Defensoria, mas estava presente o Ministério Público e um juiz, e depois na reunião na Secretaria uma juíza, representando os magistrados, a gente consegue resolver antes, e é isso que está acontecendo. E algumas coisas, a Defensoria Pública, a gente dá o parecer técnico, mostrando que nem tudo que é solicitado realmente é de direito daquela pessoa. Então, se o nosso corpo técnico consegue mostrar tecnicamente para o defensor, ele não judicializa também. E a maioria a gente resolve o problema do paciente sem judicializar. Então, eu estou muito esperançoso para 2018, isso começou agora, foi a partir de agosto que está valendo, então é pouco tempo ainda, mas eu já estou notando uma diminuição. Me preocupa. Seriedade. O que te preocupa, Jorge? Você sabe disso. A lei é bem clara. A defensoria é o advogado do cidadão. Trouxe essa equipe, tá bom. Então, por que não, ao invés do medicamento, eles ir lá, você já tem um corpo técnico, passa para vocês, esses 2 assuntos que aconteceu foi fiável, passa para o corpo técnico lá, da secretaria, o médico, ele já dá, a pessoa vai lá para trocar, para não ter que entrar na justiça. Jorjão, hoje está acontecendo uma coisa com essa judicialização, às vezes eles nem vão na secretaria pedir, já judicializam direto, já procura a via judicial direto. Mas sabe, cara, que é da descrença que está a Secretaria de Saúde, não na sua gestão passada que vem fazendo desse governo. Isso é claro. A gestão desse governo está aí, sempre foi discreto na saúde. Você está entrando, você está assumindo, você está fazendo o seu papel. Eu não vejo, eu tenho que falar na minha gestão, eu não vejo nada de discreto na minha gestão, não. A gente tem trabalhado muito, você é prova disso, e estamos resolvendo muito. Estamos resolvendo muito. É a mesma coisa quando você fala do medicamento, né? É o do Remundo do SUS. E o artigo 196, o que nós faz com ele? Rasga? Não. Então, eu entendo, às vezes, a questão do medicamento, a gente tem que buscar sempre uma solução
Mas a descrença é tão grande que o pessoal pega, vai lá. Às vezes vai lá por casos que poderia ter resolvido. Como você vê, de 100 mil, trem tinha de 150 mil. E nós conseguimos em Belo Horizonte, sem de entrar na justiça. Só que o promotor fez o contrário. Quando nós pedimos, ele deu que o município comprasse. E o Estado estava fornecendo. O Estado falou assim, Jorjão, manda eles mandar para mim, o Ministério Público, mandar aqui, que nós compramos aqui, porque é medicamento importado. Então, às vezes, falta muito diálogo. Diálogo, é isso que nós estabelecemos com esse acordo com a Defensoria, foi isso. Porque se essa Defensoria Pública, tudo que manda para você lá, vocês estão ganhando, é estranho. Pô. Não está ganhando, não estou falando que está ganhando, não é isso não. Quem está ganhando é o público. Não, porque mesmo quando judicializa, isso aí demora uns 30, 60 dias para chegar o medicamento ou o que ele quer. Não, o que ele precisa. Sempre, né? Agora, muito menos tempo. Ele meter a caneta lá, em 24 horas vocês têm que comprar. Em 10, 15 dias, nós estamos conseguindo resolver a maioria dos casos. É que tem muita coisa que é improcedente. Como deveria ter sido julgado improcedente do passado, esse medicamento de 100 mil reais. Então, mas uma situação mas não deixe me preocupar, porque eu tive lá, eu vi tudo que não tem lá, comprovação. Porque muita coisa falar lá não foi tudo aquilo, né? Eu estava presente lá no dia que foi fundado. Então, são coisas que a gente vai aprofundar mais para frente. Mas, por enquanto, está sendo tudo aquilo. Para mim, está sendo mais do que eu imaginei que pudesse ser, viu? Não estou dizendo o contrário. A minha preocupação é sempre melhorar, porque o meu alvo é o cidadão. Sempre foi. Eu não vou fugir agora. Acho que de todos nós aqui. Não estou dizendo que os outros não sei. Não, sim. Quem conhece o Jorjão sabe que eu sempre lutei por isso. Então, é um alvo meu, não desfazendo de nenhum outro. Eu sei que tem mais gente. Mas eu, da onde a base que eu vim, eu não posso fugir dela. Tem essa preocupação. Vou acompanhar mais de perto isso também, que me interessou muito, até para contribuir, entendeu? Para avisar a comunidade, buscar os seus direitos. Porque eu achar muita medicação, por exemplo, quando chegar a mim, eu já vou pedir para ir lá, entregar para você avaliar e dar a solução, e ele consultar o médico dele. Porque, com todo respeito, tem um médico lá, vocês têm um médico, não sei qual a classificação dele. Médico regulador. Hein? Médico regulador. Regulador, mas qual é clínico geral? É pediatra? No caso, ele é pediatra, mas ele tem uma visão geral, tem 40 anos de medicina, e o outro ele tem um núcleo, né, de outros médicos que ele pode estar tirando. Eu gostaria de pedir também essa visão de vocês, quando um médico que não é especialista pedir uma coisa, vocês olhassem com carinho também. Porque para nós, vamos lá, tem que ser o especialista. Deixa eu te falar, não, mas isso não é necessário. O médico, ele né, tendo o CRM, independente disso, ele está apto a julgar, mesmo porque hoje nós temos uma literatura, inclusive em nuvem, né, virtual, muito grande. Então, hoje é baseado em vários pareceres técnicos, e o Ministério da Saúde tem parecer técnico para vários procedimentos e vários medicamentos. Muitas vezes, ali mesmo, pegando um parecer do Ministério da Saúde, você já barra aquele pedido de um profissional desavisado que encheu de esperança uma pessoa, e quando você olha naquele parecer, ele é oneroso para os cofres públicos e sem uma comprovação científica, sem o nível de evidência. Hoje o que manda é a medicina baseada em evidência. Então tem que ter níveis de evidência para justificar você instituir aquele tratamento. Então é só isso. E uma coisa interessante, vereador Marcelo, uma das cláusulas mais interessantes do que nós celebramos lá com a Defensoria Pública, que está lá assim, medicamentos, insumos, cirurgias que estiverem na lista do SUS, serão cobradas do município. Isso eu adorei, ainda virei para o doutor Rodrigo. E aí vem um artigo embaixo, que esse é o que eu mais gostei. Insumos, medicamentos, cirurgia que forem excepcionais, obrigação do Estado. Eu falei, doutor Rodrigo, isso que foi assinado, é isso mesmo? Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, então eu vou estar em cima, porque hoje um grande problema nosso, que a gente é judicializado sempre contra o município, porque o município está mais próximo, ele, com todas as dificuldades, como ele é mais frágil perante o judiciário, ele dá um jeito e compra. O juiz fala, você tem que comprar, senão eu vou te prender. Levando, né, ao pé da letra, seria isso. Como secretário, o CPF nosso está lá. Então, e não o Estado e a União, que tem um aparato robusto e tal. Então, o que eu achei mais interessante, se tivesse só esses 2 artigos, eu estaria satisfeito. E tem muito mais. Por isso que eu estou muito satisfeito, e eu acho que... Então, vai judicializar, se está faltando o SUS, judicializa contra o município de Itajubá. Não tem problema nenhum.
Agora, se é excepcional, judicializa contra o Estado. Outra coisa, questionamento. Por que com uma receita da Santa Casa, quando o médico receita, vai protocolar lá, tem que ser transcrito para o do SUS? Que tipo de Da receita? do hospital Pedido? vai, não precisa. Não, um pedido. Um Pedido exemplo. de exames. Exame. É porque é considerado particular. É considerado particular. Não, é considerado, é a lei. Quero saber Já. perante a lei. Perante a lei, sim. Eu já mandei um ofício para a Santa Casa que eles precisam ter no receituário, aquele receituário com o logo de Santa Casa, sem problema nenhum, para consulta social. Mas o que for SUS tem que ser no formulário do Que SUS. lei que é essa, por favor? Tem que ter. Eu Me não sei o fornece número da ela? lei, Você me fornece? mas eu Não, sei porque que o é país um necessário. só. Não é estranho. Muita gente questiona a questão. Tudo bem, o cara vai na Santa Casa, ele paga lá, porque demora a marcar, ele tem um social, ele dá a receita do exame ou do medicamento. Tem que ser transcrito. Então, todos os médicos estão aptos a transcrever quando for de Santa Casa ou hospital? Não, na verdade, não é para ser transcrito. Porque se ele pagou... Aí você, como conhecedor e estudioso do Isso, como SUS que fica? e praticante do SUS, você tem certeza que você sabe. Você só não lembrou de falar aqui. O SUS, como que ele é? Começa no SUS e termina no SUS. Essa é uma das leis básicas. Mas Santa né? Casa é SUS. Não, ela não é SUS. Ela tem atendimento SUS e tem atendimento Hospital não SUS. também tem. Então, mas o hospital, quando é não SUS, é em outro formulário. Então, fornece formulário para Santa Não, Casa. eu não porque tenho que tem fornecer. ser, Quem tem que ter é a própria porque não instituição. é justo. Eu sei, mas nós da Secretaria Dentro não do somos SUS, como obrigados. você sempre falou. Não, mas nós não somos obrigados a fornecer o receituário. E eles que têm que mandar Tá, fazer na gráfica. outro questionamento. Mesmo pegar o Dr. Kenny, que é o médico do SUS, a especialidade dele, aí ele chega lá, ele viu lá um paciente, pede lá um exame, coloscopia. Está valendo, né? Então, talvez não seja a área dele, mas ele pode fazer o pedido. Qualquer outro médico do sistema SUS pode pedir. Não, qualquer pedido não. Tem Aí que eu vou ser te explicar. especialista? Mas deixa eu Aí te como é explicar. que você explica o pessoal Pera da zona rural? Então, deixa eu te falar. É o seguinte, existe um protocolo que foi feito pelo secretário anterior, né, um protocolo esse que eu já fiz reunião com os médicos, todos os médicos da nossa rede, nós vamos rever, só que isso não é do dia para a noite, nós já estamos revendo esse protocolo. Nesse protocolo, né, doutor Kenny, exames especializados não podem, tem que ser pedido por especialistas. Então, uma ressonância magnética de crânio tem que ser um neurologista, um neurocirurgião ou algum congênere, tá certo? Isso é um protocolo. Nós entendemos, e a maioria dos médicos que eu reuni, e eu entendo a indignação, eles são indignados com esse protocolo. Por isso que eu comprometi em rever, para a gente achar uma situação que fique boa. Porque, em tese, isso é um ultraje, sim, à medicina. Porque o médico formado, ele é generalista. Ele pode fazer qualquer procedimento, só que ele responde. O médico sai hoje da faculdade, ele tem CRM, se precisa abrir a cabeça de alguém, fazer uma neurocirurgia, poder ele pode, só que ele tem que torcer para não dar errado. Porque se der errado, aí ele é acusado de imperícia, negligência e imprudência. Ou os três, ou então, um ou dois desses três. Só para eu finalizar. Então, esse protocolo está sendo revisto e eu tenho certeza que nós vamos conseguir dar flexibilidade para ele. Agora, por outro lado, isso é na teoria, agora na prática, será que todos com essa, mídia, facilidade, essa venda de tecnologia, hoje, não, pede exame, já tem uma tendência dentro da medicina de se pedir mais exame do que é necessário, né? Então, o que é isso? É temerário também a gente liberar, porque do jeito que está, não é só nós, não, qualquer lugar do Brasil não dá conta de atender todos os exames, todas as cirurgias, todos os medicamentos que o SUS pede. Eu te desafio a achar um município que está em dia com tudo do SUS, porque a demanda é gigante, entendeu? Então, nós vamos rever esse protocolo, sim, e flexibilizá-lo. Várias pessoas me procurou da zona rural, o médico PSF vai lá, pede, ele relata, examina ele, você tem que fazer uma ressonância. Não, mas não pode, o médico lá não dá. Então eu fico preocupado. Se nós temos um médico lá na ponta para atender,
Se ele dá um pedido, chega aqui e não aceitam, Mas aí esse médico ele tem que fazer o encaminhamento para o especialista e aí o especialista pedir. esse Não é isso, doutor negócio, Kenny? se ele Gostaria acha que que o o senhor negócio pudesse é urgente manifestar. do exame, você sabe também, é temeroso também, como Não, você sem falou, dúvida. mas é temeroso do lado do usuário também. Não, sem E dúvida. culpa ter o usuário de chegar lá, doutor Kendi, eu estou com um problema, tal, está acontecendo, ele me dá, não é da especialidade dele, aí como que eu fico? Como que o cidadão fica? Então tem essa temerância. Nós estamos também. diante de um impasse, Jorge. Exato. Só que nós, Então, mais acho uma que- vez, essa gestão vai tentar resolver Então, mais vamos esse nós impasse. tem que ter a razoabilidade. Sim. Entendeu? Entender. Eu concordo com você, todo pedido chegar e fazer, tem que chamar o médico e falar, desde da rede pública, olha, tem assim, mas você vê o cara, porque é temeroso, ele, como lá da NUMA, ele dá um pedido, vai encaminhar na secretaria, você sabe muito bem como que é, aí até chegar lá, e a demora do paciente, sabe? Sem dúvida. É isso aí que você está falando. Nós Não, temos que sim. tentar conversar, nós temos que tentar sensibilizar, porque nós temos que chegar à ponta, que é... Por isso que a flexibilização desse protocolo, um estudo detalhado para flexibilizar, vai ajudar bastante. não. E não do jeito que foi colocado, que não Mas pode... não pode um cara sair lá, o médico deu, ela veio lá do Cantagalo, ela deu não sei o que, ó, deu aqui, mas lá tem que ser o médico. Entendeu? Então, é isso que o sistema tem que entender. Se dos médicos, quando partir de lá, conversando com eles, ó, tem que ser dessa maneira, perfeito. Agora, se chega aqui, não tem, chega lá e fala o contrário, como é que fica o cidadão? Da quem mora distante, dos bairros distantes, rurais, tudo. Mesmo dentro da cidade, às vezes você chega para ir lá, acontece. Então, a gente tem que realmente ver essa sensibilidade Sem para a dúvida. gente poder atender, até ir melhorando. Vamos atender, mas vamos, daqui para frente, daqui a partir do meio do ano que vem, vai ser assim, você entendeu? Sim. Preparar. A ideia Eu do acho que isso que protocolo é nós isso, estamos precisando. flexibilizar para ir melhorando. Secretário Nilson, só um Pois não. momento. Vereador Jorge, então, pelo tempo, nós temos que encerrar a reunião de hoje, até porque vai ter uma reunião de outra comissão agora às 16 horas. Então, gostaria de agradecer aqui a presença de todos, os representantes aqui da área de contabilidade e Secretaria de Saúde, senhor Josué, senhor Wesley, tá? E a senhora Michele. Obrigado aqui ao senhor secretário Nilo, né, pelas todas as explanações aí. Outros temas foram aqui abordados, né, e quem sabe também em outras reuniões poderá dar continuidade. Agradecer ao vereador Jorge Andrade. Desculpa aí, vereador, pelo tempo, mas esgotou. O vereador Marcelo, como responsável e presidente da próxima comissão, está aqui querendo começar a reunião dele, né? Então, muito obrigado pela presença do senhor. Agradecer aqui a presença da técnica legislativa, a senhora Cacilda, como convidado aqui, o vereador Marcelo. Tá? Muito obrigado a todos que aqui nos acompanharam. Uma boa tarde, que Deus nos abençoe.